Amém. Que você possa fazer uma oração através dessa canção. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Amém. Então que você possa adorar, bendizer ao Senhor. Você pode dizer aleluia. Louvado é teu nome. Aleluia. Aleluia. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra
Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu queria chamar aqui na frente os irmãos que vão se batizar, que não estavam antes. A mãe e o filho. Vem cá para nós orar por você. Amém. É que a gente chamou o pessoal antes. Mãe, me procure. As crianças até 7 anos vão lá na escolinha com a prof. Vamos esperar elas passar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Cadê as crianças? Cadê a prof? Amém. E nós vamos receber o pregador desta noite, que é o pastor Márcio, que vai trazer a palavra para nós. Vamos receber aplaudindo ao Senhor Jesus. Boa noite a todos, graça e paz, igreja, amém. Que nessa noite Deus possa falar ao nosso coração, mas que a gente nunca esqueça que a Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da terra, amém? Então, dê uma olhadinha para o lado, dê um sorriso, diga para essa pessoa: Deus te abençoe, amém? É importante que nós venhamos mostrar a alegria do Senhor em nossos lábios, em nossa vida, que o Senhor possa ministrar ao nosso irmão com a paz que já está dentro de cada um de nós, dentro da tua vida. E eu quero ler o texto da palavra de Deus com vocês, amém? Glória a Deus. Antes de você sentar, pegue a sua Bíblia, vamos ler o texto. Glória a Deus. Lá no Antigo Testamento, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8, vamos ler até o 17. Vou fazer uma leitura extensa aqui. Acompanhe a leitura, vai ser muito importante. Que Deus possa falar aos nossos corações. Amém? O texto da palavra de Deus diz assim, pode estar um pouco diferente por causa da versão, mas o sentido é o mesmo. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe foi filho e foi líder conhecido do grupo Os Três. Armado apenas de lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Eleazar, bem tolo. Eleazar, filho de Dodô, neto de Arrohi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se juntado para a guerra enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus até que a sua mão adormeceu. Ficou grudada a espada. Naquele dia o Senhor operou poderosa vitória e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para apoderar-se dos despojos de guerra. Depois dele, Samar, filho de Agé de Arar, o filisteu, reuniu-se na cidade da lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samar ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe então a grande vitória. Amém? Vamos ler só até aqui. Fecha os teus olhos. Amém? Vamos falar ao Senhor, vamos orar nesse momento, pedir que o Senhor venha encher os nossos corações com a sua presença e nos trazer entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a tua palavra, Senhor, venha falar conosco nessa noite. Espírito de Deus,
que o teu poder possa ser derramado sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher, que nessa noite haja transformação, Pai, haja cura em nosso meio, haja restauração, Pai, na alma, Senhor Deus, no interior, no espírito, no corpo, na mente, Senhor, aonde o Senhor quer trabalhar. Coloca as tuas mãos, Senhor, e traz o entendimento para que haja, Senhor Deus, a tua direção nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Poder sentar, glória a Deus. O título da mensagem dessa noite é Os Valentes de Davi. Vamos falar sobre algumas pessoas que passaram por processos de Deus e foram colocados em lugares mais altos, onde Deus quer que essas pessoas estivessem. Ele vai preparar a situação. Quem são os valentes de Davi? Quando você ouve a palavra valente, o que vem na tua cabeça? O que você pensa? O que você começa a imaginar? Uma pessoa forte, uma pessoa aguerrida, uma pessoa alta, uma pessoa que faz muita malhação, uma pessoa que encara os outros, uma pessoa que fala forte. Quando você ouve alguém dizer, aquela pessoa é valente, o que você imagina? O que vem na tua cabeça? Porque o que nós vamos falar aqui nessa noite de valentes não tem muito a ver com o que se fala aí fora, com o que as pessoas comentam, mas sim o que a palavra de Deus nos diz sobre quem são esses valentes, como eles agem e como Deus trabalha na vida de cada um deles. É importante que nós venhamos entender, porque o texto vai trazer direções que podem e irão mudar a nossa vida nessa noite. Nós temos aqui a história de Davi. Davi, ele estava fugindo de Saul, porque eles tiveram ali uma situação. Davi foi ungido rei. Saul teve ciúmes, não aceitou muito, teve alguma situação ali. Então Saul passou a perseguir Davi para tirar a sua vida. Davi corre, foge então, e ele vai para um lugar que a Bíblia menciona que é a caverna de Adulão. A caverna de Adulão, o nome da caverna não é caverna de Adulão, o nome da região é Adulão. É um lugar que ficava entre Israel e os filisteus, que tinha mais ou menos 37 cavernas, onde Davi, ele tentava ali se esconder, e ele foi sozinho para aquele lugar, para falar com Deus e entender o propósito de Deus para a vida dele. Quando Davi chega nesse lugar, em Adulão, ele entra numa caverna, e ele pensa assim, eu vou passar um tempo aqui, vou falar com Deus, vou ver o que Deus quer, vou ver qual é a direção de Deus, porque tem gente me perseguindo, tem gente tentando me matar, as coisas não estão dando muito certo, as coisas não estão funcionando. E aí o que acontece? Nós, seres humanos, temos muitas vezes a situação de quando vamos enfrentar alguma situação, algum problema, a gente fica encolhido, fica com medo, fica receoso. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Davi era um homem como qualquer um, mesmo crendo em Deus. Ele foi para esse lugar e lá ele ficou esperando em Deus. E o que acontece? Pessoas ficam sabendo que Davi estava naquele lugar, naquela caverna, e começam a se chegar naquele lugar. Eram 10, eram 15, eram 30, 40, 60, e a Bíblia diz que chegou ao número de 400 pessoas que foram para as cavernas onde Davi estava, porque ali eles queriam estar com o homem que tinha a direção de Deus, o homem que tinha o chamado de Deus. Aquele que tem o chamado de Deus, ele atrai as pessoas para perto dele, porque ele tem uma direção dada por Deus, ele tem um propósito. E quem caminha com o homem e com a mulher que tem o chamado de Deus, cresce, irmãos, cresce. Ele pode sentir algumas situações na vida, mas ele vai sentir a presença trazendo sobre ele uma graça totalmente dirigida pelo Espírito Santo. Adulão começou ali cheio de pessoas, e o texto fala, não precisa abrir a Bíblia, em 1 Samuel 22, 1 ou 2, que diz assim: então Davi, fugindo de Saul, se retirou e foi para a caverna de Adulão.
Ouviram as pessoas e seus irmãos e toda a casa de seu pai, que Davi estava ali, desceram com ele. Ajuntaram-se todos os que se achavam ali naquele lugar. Pessoas que estavam com dificuldades, pessoas que estavam amarguradas, pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam com problemas de espírito, e ali Davi se fez líder dessas pessoas. Você já parou para notar que quando Deus começa a fazer uma obra, muitas vezes Ele não pega pessoas prontas, Ele pega pessoas que vão passar por um processo, que vão ser trabalhadas, que vão ser tratadas, que vão ser transformadas, porque essas pessoas se deixam ser tocadas pela presença de Deus. Pensa, Davi estava ali, ele não tinha exército nenhum, ele não tinha guardas, ele não tinha soldados, mas Deus permitiu que naquele lugar se formasse um grupo de pessoas. Nós chamamos de os desistidos. Os desistidos são pessoas que a sociedade desistiu deles e eles mesmos desistiram deles. São pessoas que tiveram seus sonhos destruídos, pessoas que tiveram seus passados quebrados. Deus não começa uma história ali com vitoriosos, mas com pessoas que passaram por processos tortuosos e precisavam da direção de Deus. Eles precisavam ser transformados, eles precisavam da bênção. Pensa todo aquele mundaréu de gente cheio de problema, cheio de situação. Como é que Davi vai lidar com aquilo? Mas Davi sabia que a luta não era dele, a luta é de Deus. E se Deus permite que você lute, Ele dá a vitória, Ele dá as armas e prepara o caminho. Eu preciso entender isso nessa noite, porque senão eu vou ficar girando e não entendendo o que está acontecendo. Davi podia pensar muito bem assim: por que Deus permitiu que homens viessem aqui comigo, né? Não sabem lutar, não sabem guerrear, não sabem pegar uma espada? O que eu vou fazer com essa gente que não sabe fazer nada? E aí Deus tocou e disse assim: você vai dirigir essa geração de desistidos, essa geração de pessoas que foram abandonadas pelas suas próprias famílias, pelas suas casas. Ninguém dá nada por eles, mas hoje eu levanto um grande exército neste lugar. E Deus começa a preparar aquelas pessoas e transforma eles nos maiores guerreiros que nós vamos ver na Bíblia. Quando Deus levanta eles, Deus diz: vocês são os valentes. Vocês são os valentes para guerrear. Vocês são os valentes para enfrentar situações. Vocês são valentes para ir além. O Deus que me prepara é o Deus que vai me dar condições para vencer a batalha. O meu papel é assumir essa guerra que Deus colocou nas minhas mãos. E eu digo uma coisa para vocês, irmãos: eu não quero guerrear. Sinto muito, você já está em guerra, você já está em batalha. Você é cristão, você é crente, você é filho de Deus, você já está em guerra. Já tem alguém perseguindo você, e é o inimigo. Tem coisas que querem te destruir, mas o Senhor está com você, Ele está na tua causa, Ele está na tua direção, e o céu se abre na vida daquele que clama o Senhor. Davi olhou para cima e disse: o Senhor, o meu Deus, o Senhor dos exércitos está comigo. O Senhor dos exércitos. O que Deus era para Davi? Deus era o Senhor da vida dele, o Senhor dos exércitos. O que Deus é para você? É o nosso Pai, é o nosso Senhor, mas Ele é o nosso Senhor dos exércitos. E se Deus é o nosso Senhor dos exércitos, quem é o exército de Deus? Quem é o exército de Deus? Fale mais alto: quem é o exército de você, de Deus? Fala: eu sou o exército de Deus. Fala assim: eu faço parte do exército de Deus. Porque Deus nos chama para viver vitórias que nós nunca vivemos, se nós nos colocarmos diante da sua presença. Deus nos chama para viver coisas que antes nós não imaginávamos. Mas eu preciso romper, eu preciso sair da minha situação, porque eu preciso entender que a caverna que Davi estava não era uma morada, era um processo, era um momento,
ele ficaria ali até que Deus preparasse tudo para que eles pudessem então assumir aquilo que Deus tinha para eles. Eles ficaram ali, sendo preparados, sendo treinados. A igreja também é um lugar que prepara pessoas, treina pessoas, mas treina aqueles que querem ser treinados. Aí você pode dizer, mas o que eu posso fazer? Você pode fazer muita coisa. Você pode fazer muita coisa para Deus. Porque Deus, Ele vai te transformar ao ponto de você ter muitos dons e talentos. E quando você for usado, você será cada vez mais bênção nas mãos de Deus e instrumento nas mãos de Deus. Esses desistidos, esses 400, não eram pessoas famosas, não eram grandes guerreiros. Eles eram pessoas que foram rejeitados, quebrados, com passados destruídos, excluídos da sociedade. Podemos fazer uma comparação agora com Jesus. Quando Jesus levanta os 12, quando Jesus levanta os seus apóstolos, quem eram os apóstolos de Jesus? Grandes homens, grandes pregadores. Quem eram os apóstolos de Jesus? Cheios de falhas, cheios de situações para serem tratadas por Deus. Eles não estavam prontos. Deus não procura pessoas prontas. Deus procura pessoas disponíveis, que querem ser usados em seu nome. Se você quer ser usado, se coloque na presença de Deus, porque nessa noite nós vamos orar e vamos buscar a presença de Deus para que você se coloque como um filho e como parte desse exército de Deus. As pessoas eram desistidas ali. Então Jesus, nessa situação, ele escolheu 12 homens. Pedro mal sabia falar, tem texto da Bíblia que diz que não sabia nem falar direito, mas se transformou num dos maiores evangelistas do mundo. E ele mudou o mundo com os 12. 12 homens que ninguém dava nada. Deus transforma o que Ele quiser fazer, porque Ele está na situação, Ele está na causa, Ele vai transformar, Ele vai gerar e Ele vai usar aqueles que querem ser tocados e usados. Agora, eu tenho uma decisão a tomar. Eu posso assumir essa posição de querer ser o valente de Deus, levantar minha cabeça e não olhar para aquilo que me paralisou, para aquilo que me destruiu, para aquilo que me deixou para baixo, e assumir aquilo que Deus quer. Ou eu posso simplesmente falar que eu não quero fazer nada, quero ficar quietinho, né? Nada de errado com isso, mas muitas bênçãos, né, que você poderia receber, né, elas não vão ser entregues, porque você precisa estar no lugar que Deus quer que você esteja. E esse lugar é o centro da vontade de Deus. Se eu fosse pensar assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer tal coisa. Eu estava até falando com alguns irmãos esses dias. A primeira vez que eu fui pregar a palavra de Deus, eu peguei a Bíblia, abri, não sabia o que ia falar, não sabia o que dizer. Achei que eu ia ter um ataque do coração, cair duro ali. Tinha 10, 15 pessoas me ouvindo, e eu entrei em pânico. E eu disse, mas o Senhor é comigo, Deus é comigo. Eu preguei durante 5 minutos, achando que eu estava falando meia hora, e no final ainda 2 pessoas aceitaram Jesus. O que importa é quem se coloca na presença dele. E nessa situação aqui, nós temos algumas pessoas que se colocaram na presença de Deus. Davi se coloca diante dessas pessoas e diz, eu serei líder de vocês, eu vou conduzir vocês. No reino de Deus ninguém faz nada sozinho, ninguém anda sozinho. Todos nós somos uma casa, uma família, uma comunhão, uma comunidade, debaixo de uma autoridade, de um manto profético, apostólico, porque nós hoje pertencemos, né, ou sempre, mas hoje nós sabemos com convicção que nós pertencemos a um chamado apostólico profético. E se eu tenho sobre a minha cabeça um chamado apostólico profético, eu preciso caminhar no profético, eu preciso caminhar debaixo do sobrenatural de Deus, daquilo que Deus pode fazer. Olha que interessante,
sobre valentia, sobre ser valente. Os valentes de Davi, que é o tema da palavra, nós temos uma definição aqui. Valente não é aquele que não sente medo. Sentir medo faz parte da nossa vida. Valente é aquele que enfrenta o medo e faz o que Deus colocou no seu coração. Enfrentar o medo. Qual é o medo que te trava, meu irmão? Qual é a situação que você passou, que te travou, que te bloqueou, que você não quer mais fazer, que você não quer mais ter, que você não quer mais andar, que você não quer mais falar? Coisas que te travam, coisas que te travaram. Porque existem medos, irmãos, que estão só na nossa cabeça. Tem gente que sofre com coisas que nem aconteceram ainda. Sofrem, choram, perdem noites de sono com coisas que não aconteceram. E nós temos que começar a confiar em Deus. Ser valente é enfrentar a situação do medo que me trava e servir ao Senhor. Nós temos 3 casos aqui de homens valentes que foram dentro do sobrenatural de Deus e foram grandemente usados. Na verdade existem 30 valentes, mas eu vou falar só de 3, dos 3 principais: Josebe, Eleazar e Samar. Josebe, o mais corajoso de todos os valentes de Davi. Quem era Josebe? Josebe era uma pessoa que estava ali alheia, que não tinha muito propósito naquilo que ele fazia, mas ele sentiu que havia um chamado na vida dele por ele servir Davi. Quando ele se colocou na situação de servir Davi, ele servia a Cristo, a Deus, ele servia ao Senhor, e aí ele pediu para que Deus pudesse usá-lo. Aqui está a diferença. Josebe cumpriu o chamado e não fugiu da luta. Olha o que acontece com Josebe. Josebe é chamado para uma batalha, e ele vai na batalha, e dizem para ele: você vai enfrentar 800 soldados. Daí ele olha para trás e diz: quem vem comigo? Quem vem comigo? Todo mundo quieto. Ninguém se prontificou. E aí ele ora a Deus, e ele fala com Deus, e Deus dá uma resposta para ele. Aquele que vai na batalha, que enfrenta as guerras, que é em nome de Deus, Deus também luta por essa pessoa. E aqui acontece o sobrenatural. José, ele não era um grande guerreiro, um renomado espadachim, mas ele foi para a guerra, e ele foi lutar, no momento em que Deus pediu para ele cumprir o propósito. Ele não teve medo. E sabe o que aconteceu? A casa dele começou a falar para ele: não vai, tu vai morrer, não vale a pena, volta, você vai ser ali massacrado. E Josebe, no coração dele, ele colocava assim: não importa o que acontecer comigo, eu vou servir ao Senhor. Deus quer que eu vá batalhar, é porque Ele tem alguma surpresa para acontecer para mim. Então José, ele vai para a guerra, ele vai para a luta, ele vai para a batalha, e ele luta bravamente. Mas o que destaca a vida de José aqui é que ele atende o chamado de Deus. Ele não diz não ao chamado de Deus, mesmo que seja difícil, porque ele entendeu que é Deus que vai cumprir aquilo que ele fala. Pode um homem comum, um homem normal, mesmo que ele seja muito fera, muito bom naquilo que ele faz na guerra, pode um homem comum naturalmente vencer 800 soldados? Pode ou não pode? Não, mas a Bíblia diz que ele venceu. Por que ele venceu? Porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. Nós temos aqui o segundo valente de Davi. O nome dele é Eleazar.
valente, ele fazia parte dos soldados, e eles foram lutar contra os filisteus. E olha o que acontece na guerra. Eles começam a lutar, e quando ele estava com um exército, e quando o exército vê que eles estão perdendo a batalha, o exército sai. Eles largam as espadas e fogem. Eleazar fica sozinho. E Deus diz para ele assim: eu estou contigo. Você não pode desistir. Você não pode retroceder. E Eleazar vai para o meio do campo, para o meio da batalha sozinho. E ele começa a lutar. E ele luta tanto que a espada gruda na mão dele. Ele não consegue mais soltar aquela espada. E ele fica ali em nome do Senhor dos Exércitos para vencer a situação, para vencer a guerra. A Bíblia diz que ele cansou. Ele cansou e a espada ali começou a ficar um pouco mais pesada, mas ele continuou lutando. Não é errado cansarmos. Não é errado sentir cansaço. O errado é desistir. Eu não posso desistir no meio da batalha, porque um pouquinho mais Deus me dá a vitória. Às vezes você está nos 90%, dos 95% para receber a vitória, e a pessoa diz: ah, eu paro por aqui, eu desisto, não vou mais fazer isso. Eleazar, ele cumpria um propósito de Deus, que era mostrar que Deus está na batalha, quando nós nos colocamos na presença desse Deus, que Ele é poderoso. Nós temos um terceiro aqui que é chamado de Samar. Samar também teve esse mesmo problema, era um valente, defendeu o campo de lentilhas, e ele sozinho ficou dentro ali da situação, para lutar contra todos os inimigos que se colocavam. E o interessante é que aquele campo de lentilhas não tinha muito valor, e os próprios inimigos falavam assim: por que ele está defendendo esse campo de lentilhas, se não é tão importante? Por que ele está defendendo? Porque ele tinha que defender aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Eu digo para vocês, irmãos, nessa noite: toda luta deve ser vencida. Não importa se a luta é grande ou se a luta é pequena. Nenhuma luta deve ser desprezada. Nem a sua luta, nem a luta do seu irmão. Às vezes nós temos mania de medir lutas. Ah, mas aquele irmão ali está quase sofrendo por causa disso. Mas aquela luta é a luta dele. É o campo de lentilhas dele. E ele tem que vencer o seu campo de lentilhas. Você tem a sua luta. Não podemos comparar os nossos problemas com os problemas dos outros. Tem gente que sofre de um jeito, sofre de outra maneira. Mas quando nós vamos para Deus, Deus dá vitória em todas as situações. Porque Deus é com aquele que crê, é com aquele que fica permanentemente buscando a presença de Deus. E eu digo para você nessa noite: não abandone o seu campo de lentilhas, porque Deus vai te dar vitória nas lutas grandes e nas lutas pequenas. Qual a luta que você está passando, que parece que não vai para frente e não vai para trás? Mas Deus, Ele vai dizer para você: se você se tornar um valente e aprender a depender de Deus nas guerras e nas batalhas, e lutar com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, você vai ver a unção de Deus chegando, a vitória chegando, o céu se abrindo e a resposta de Deus chegando ao nosso coração. Porque Deus, Ele é o Deus que promete e cumpre tudo que Ele falou. Ele vai cumprir no momento certo. Todos os três aqui, eles tinham um propósito em comum: servir a Deus e servir ao seu líder. Olha o que diz em 2 Timóteo 1,7: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. A Bíblia fala sobre um termo que é o covarde. Quem é o covarde? Covarde não é aquele que abandona, não é aquele que sente medo. Covarde é aquele, na Bíblia, é aquele que para de confiar e olhar para Deus, olha para as suas limitações e diz que não vai conseguir.
Ele para de depender da fé, para de depender de Deus, para de acreditar que as coisas vão acontecer, e ele estagna, ele estaciona, ele paralisa, não vai para frente, não vai para trás, ele fica parado, ele não cresce mais. Essas pessoas, elas têm muita dificuldade de receber a direção de Deus, de receber a palavra de Deus, porque elas fecham os seus ouvidos para a voz de Deus, quando elas ficam o tempo todo olhando só para um problema. Elas não olham para o Deus que pode transformar e resolver a situação, elas olham para o problema. E quando nós olhamos para o problema, nós esquecemos que existe um Deus poderoso, que pode transformar a nossa vida e mudar a nossa situação. Deus, Ele vai nos colocar em lugares altos, irmãos, mas nós precisamos aprender a viver com valentia, com ousadia. Deus falou para Josué: não temas, não temas, eu sou contigo, não temas. Deus está lutando as nossas guerras e nós vamos ver a vitória chegar, mas eu preciso passar pelo processo, eu preciso deixar Deus me transformar, me ensinar coisas nas minhas lutas e nas minhas batalhas. Situações não vão se resolver da noite para o dia. Nós vemos uma geração que quer que Deus responda o que eles estão pedindo agora, nesse exato momento. Daqui chegar em casa está tudo resolvido. Mas existe um processo de Deus. Se Deus permitiu que você passasse por essa luta, é porque lá no final Ele tem um plano para você. Ele tem uma direção para você. Algo vai acontecer que vai mudar toda a situação. Quando Davi entendeu isso, ele entendeu que Deus estava na causa e tudo estava sendo preparado para o grande dia, em que ele seria colocado nos lugares que Deus preparou para ele. Davi entendeu o plano. Pensa todos aqueles homens servindo aquele adorador, aquele homem que cantava e adorava a Deus e dizia: ó Senhor, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Tu és grandioso. E eles começaram a usar daquela potência da adoração para lutar as guerras. Em vez de você ficar olhando para os problemas, ficar olhando para a situação, cante um louvor, adore o Senhor, glorifique o nome de Deus, diga: santo, santo é o nome de Deus. Porque quando você faz isso, você está movendo o mundo espiritual ao teu favor, você está gerando o mundo espiritual ao teu favor, você está chamando os anjos para perto de você, você está chamando o Espírito Santo para perto de você. Quando você reclama, quando você murmura, você está afastando muita coisa, muita bênção da tua vida. Não tem como lutar uma guerra murmurando, não tem como lutar uma guerra só reclamando, não tem como lutar uma guerra paralisado e não querendo fazer nada. Nós precisamos, como igreja, nos levantar e assumir aquilo que Deus colocou para nós como valentes, guerreiros, filhos, partes desse exército que marcham e que lutam pela fé, crendo que se hoje foi ruim, amanhã será bom, porque o Senhor está na direção de todas as coisas e tudo está no seu controle. Eu creio e eu vou profetizar com os meus lábios isso: tudo está nas mãos de Deus. Se hoje é uma luta, se hoje é uma situação, talvez você não entenda, talvez você não consiga ver a solução hoje. Davi não via a solução naquele momento. Ele estava sem exército, ele estava sem ninguém, estava sem soldado, sendo perseguido, mas ele confiava que Deus iria mudar a situação. Ele confiava. Esse exército de pessoas comuns, de pessoas que não tinham muito futuro para a sociedade daquela época, se transformaram nos maiores guerreiros e mudaram a geração deles. Este grupo de pessoas vão preparar o caminho, porque eles levam Davi até se tornar rei, e é através de Davi que vem o nosso Senhor Jesus Cristo, da linhagem de Davi, que traz a salvação. Tudo está ligado, tudo tem um propósito. Talvez você não entenda hoje, mas Deus vai nos mostrar. Nós precisamos crer pela fé. Qual a direção que eu vou tomar diante de Deus? O desejo de Davi era que Deus fizesse a obra, que Deus agisse no coração daqueles homens.
e Deus começou a transformar um por um, fazendo com que eles fossem valentes, homens guerreiros, homens preparados para a guerra. Qual a nossa guerra? Qual é a nossa luta? Quais são as nossas armas? Você tem orado, irmão? Você tem orado, irmão? Tem buscado no Senhor? Tem crido? Tem lido a palavra? Tem confiado? Como está a nossa vida com Deus fora da igreja? Lá onde ninguém está nos vendo. Porque é lá que Deus nos visita. É lá que Deus soa nos nossos corações. A nossa valentia é em Deus, porque nós não temos o poder de mudar nada. Só Deus pode mudar a situação, Deus pode mudar a nossa casa, a nossa família, os problemas que enfrentamos. Agora, Davi, ele era um homem dirigido por Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele fazia aquilo que agradava ao Senhor. E quando nós estamos debaixo de uma liderança, que ela é uma liderança que serve ao Senhor, que ouve a voz de Deus, as coisas começam a acontecer, coisas começam a ser destravadas, bênçãos começam a chegar. O exército de Davi sabia que eles sempre teriam vitória enquanto Davi servisse a Deus, porque Deus estava na causa de todo mundo, Deus estava na direção. E aí teve um dia que Davi estava lá com os seus 3 soldados, os 3 generais, e ele fala assim: que saudade de beber daquela água de Belém, que fica lá na entrada, naquele poço, daquela água. Os soldados só ouviram, Davi não pediu para eles, os soldados só ouviram, e eles se olharam assim, e falaram: vamos buscar água, vamos servir, porque nós estamos aqui para servir. Eles pegaram os cavalos deles e saíram, passaram pelo exército filisteu, lutaram, brigaram, guerrearam, passaram, foram lá no poço, pegaram a água, voltaram, passaram pelo exército filisteu de novo, e guerra, e flecha para cá, e lança para cá, e pula, e salta, e o cavalo corre. Conseguiram passar pelo exército filisteu, chegaram lá para Davi, cansados. Ó, Davi, a água de Belém. O que Davi fez? Davi tomou água? Quem sabe a história? Quem sabe a história? Davi pegou aquela água e jogou fora. Meu Deus, mas que afronta! Como assim eu faço uma coisa para te servir e tu não me agradece? Como assim eu vou no culto, vou na igreja, vou na vigília, eu oro e nem o líder fala nada? Como assim ninguém vem me visitar na minha casa? Como assim ninguém vem orar por mim? Vocês entendem a diferença dos valentes? Eles entendem que eles estão servindo a Deus naquele líder, e eles fazem a parte deles sem esperar recompensas de homens. Eles esperam a recompensa em Deus. Aqueles 3 homens viram Davi jogar aquela água no chão. O que eles falaram? Nada. Porque eles sabiam que o propósito que eles tinham feito era em Deus, e cumpriram aquele propósito. Às vezes nós esperamos elogios, esperamos que alguém fale alguma coisa, esperamos que alguém diga alguma coisa. Ah, mas eu fiz isso e tu nem notou. Ah, mas eu fiz aquilo, agora eu não faço mais. Quando nós servimos a Deus, quando você serve a Deus, a recompensa vem de Deus. Porque a recompensa do homem, ela passa, irmão. Vocês entendem? A recompensa do homem, ela é vã, ela passa, mas a recompensa de Deus dura para sempre. Ela vem para transformar a nossa vida e a nossa casa, a nossa história. A recompensa dos céus muda toda a nossa história. E às vezes as pessoas ficam apegadas em picuinhas. Alguns, eu não vou mais servir na
aconteceu tal coisa. Eu não vou fazer tal coisa porque isso, porque aquilo. Nós somos humanos, somos comunidade, somos pessoas com falhas, com defeitos. Alguém alguma hora vai falar alguma coisa que você não gosta. Mas a casa é de crente, né? Aqui só tem crente. Sim, mas é crente, né, que também peca, que também erra, limitado. Só um não pecou, só um foi perfeito, Jesus Cristo. Mas o texto da Bíblia diz que nós precisamos aprender a suportar uns aos outros, ter paciência. Você tem paciência? Você tem paciência? Amém? Você tem paciência na sua casa? Você tem paciência com a tua esposa? O esposo tem paciência, né? A esposa tem paciência com o esposo. Você tem paciência com os filhos? Os filhos têm paciência com os pais. Nós precisamos aprender a viver na palavra de Deus, para não gerar dentro de nós ferimentos, machucados e dores que nós não podemos curar. Nós não podemos curar. Por isso nós precisamos ser valentes. Valentes até para levantar a cabeça e pedir perdão quando erramos. Sabe que tem gente que não pede perdão nunca, né? Algumas pessoas pedem perdão fazendo coisas. Compra uma roupa nova, deixa lá, compra alguma coisa. Mas quando você pede perdão, você não está pedindo perdão apenas para ser perdoado, mas você está pedindo perdão para liberar de dentro de você aquele peso que está lá dentro, para não se sentir mais pesado, de alma, de coração. E Deus traz a direção, Deus traz a cura. O Espírito de Deus, Ele nos dá direções e trajetórias, que nós possamos entender que nós fomos chamados para nos tornar valentes em Deus, guerreiros de um exército saudável, porque este lugar aqui, meu irmão e minha irmã, será celeiro de nações. As pessoas virão aqui para receber da presença de Deus, para ouvir a voz de Deus, para conhecer como Deus age. Nós seremos celeiros da presença de Deus. Nós, como igreja, precisamos estar preparados para receber aqueles que virão. Deus primeiro arruma a casa, para depois trazer as visitas. Deus vai arrumar a casa, o meu coração, preparar um povo forte. E quantos aqui se levantam como valentes para guerrear a batalha de Deus, para se levantar como Davi, para se levantar diante da presença de Deus e declarar: Senhor, me usa, transforma minha vida, porque eu quero ser usado por Ti. Chega de nos escondermos nas mazelas, chega de dar desculpas. Nós somos valentes, vocês são valentes. Valentia é enfrentar o medo, é enfrentar a situação. Mas isso acontece, aquilo acontece. O medo, ele não pode conduzir nem dominar a nossa vida. O nosso coração tem que estar na presença de Deus. E temos que ter um coração como o coração de Davi, disposto a declarar as grandezas de Deus. Você sente que você pode declarar essa grandeza de Deus, amém? O nosso coração tem que estar aberto. E nessa noite então, Deus ele vai ministrar ao coração de cada pessoa que quer ser usado por Deus, quer ser um valente na presença de Deus, ser tocado, ser dirigido, transformado, fazer a diferença, ser diferente e fazer a diferença lá onde a pessoa está, lá onde Deus nos chama, e aqui neste lugar. Por isso eu peço que vocês se coloquem de pé nesse momento.